Amém, Jesus. Glória a Deus. Quase furei o olho, pô. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar meditando hoje no livro de Atos, no capítulo 14, né? Que é a continuidade, como o pastor já bem lembrou aqui, chegamos na metade, né? O livro de Atos tem 28 capítulos e nós estamos hoje no 14. Glória a Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Vamos à leitura para que nós possamos aproveitar o tempo. Aleluias. Todos encontraram? Atos capítulo 14. Os apóstolos em Icônio, Listra e Derbe. Em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Os judeus, porém, incrédulos, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Assim passaram muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, permitindo que pelas mãos de Paulo e Barnabé se fizessem sinais e maravilhas. Dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os maltratarem e apedrejarem. Amém? Pode assentar-se. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glorificado, exaltado seja o Senhor. Nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 13, né, que Barnabé e Paulo haviam sido separados para serem enviados. Amém? Glória a Deus. E eles, fazendo a obra de Deus, eles se depararam com um homem chamado Paulo Sérgio, um procônsul. E aquele homem, Deus havia preparado Barnabé e Paulo para fazerem a obra, levando a palavra, para que aquele homem pudesse conhecer a respeito das coisas de Deus. Porém, eles encontraram um obstáculo. O inimigo, ele sempre coloca obstáculos. Ele sempre se levanta, mas todas as vezes que ele se levanta, ele vai cair, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Apareceu lá um tal de Bar Jesus, né? E esse homem, ele era um, vamos dizer assim, feiticeiro, um adivinho, que era conhecido como Elimais, o encantador, e ele tentava de todas as formas atrapalhar. Na obra do Senhor sempre vai aparecer pessoas para tentar atrapalhar. Na caminhada do Evangelho sempre vão surgir pessoas usadas pelo inimigo para tentar nos atrapalhar, para tentar roubar a nossa bênção, a nossa comunhão, a nossa paz. Mas todas as vezes o Senhor vai nos dar vitória. Se nós permanecermos na presença do Senhor, crendo, nós receberemos a vitória, a força e o ânimo para prosseguir. Amém? Glória a Deus. Agora, continuando aqui no capítulo 14, que nós iniciamos aqui a leitura. Aleluia. Nós lemos aqui já alguns versículos que fala a respeito da obra do Senhor que estava sendo feita por esses mesmos homens do capítulo 13. Paulo e Barnabé, eles continuam na caminhada, continuam no propósito o qual Deus havia colocado no coração deles,
Deus havia separado eles e eles entendido que foram escolhidos por Deus para esse ministério. Amém? Glória a Deus. E eles começam a fazer a obra e as pessoas, os judeus, creram na mensagem que havia sido pregada ali na sinagoga. Muitos, uma grande multidão, não foi poucas pessoas não, uma grande multidão creu na palavra, acreditou que o que estava sendo pregado era verdade. Amém? Glória a Deus. E nós, quando estamos na presença de Deus, quando nós nos deslocamos da nossa residência para vir à casa de Deus, nós temos que vir com a fé no nosso coração, para dar credibilidade ao que nós vamos ouvir. Amém? Glória a Deus. Nós não temos que sair da nossa casa para ficar prestando atenção se o português está correto, se a gravata está bonita, se o vestido da irmã está bonito ou a saia, se o cabelo foi feito chapinha ou não. Nós temos que vir na casa do Senhor com o intuito de ouvir a palavra de Deus e receber a transformação que esta palavra pode fazer em nós ou não. Aleluia. Porque a palavra ela só tem eficácia quando nós damos crédito. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Paulo e Barnabé, eles tinham alegria, eles tinham um desejo muito grande, não era de se aparecer, mas era de fazer com que Deus fosse reconhecido, com que o nosso Deus, com que a palavra de Deus fosse expandida e mais pessoas pudessem receber. Aleluias. Glória a Deus. Nós lemos aqui no versículo 3, assim passaram muito tempo, falando corajosamente. Por que corajosamente? Porque todas as vezes que a palavra de Deus era ministrada, sempre pessoas se levantavam contra. Era preciso ter coragem acerca do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, permitindo que pelas mãos de Paulo e Barnabé se fizessem sinais e maravilhas. Por que era necessário os sinais e maravilhas? O intuito maior era a pregação. O principal não eram os sinais e as maravilhas, era a pregação, era o conhecimento a respeito do nosso Deus. Mas para que se desse crédito, Deus permitia que sinais e maravilhas acontecessem, para que as pessoas despertassem o desejo de ouvir cada vez mais, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Deus criava ali um atrativo para que se despertasse o desejo de ouvir a palavra. Aleluias, glória a Deus. Vamos ver se eu passo para o versículo seguinte aqui. Glória a Deus. Havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais, para os maltratarem e apedrejarem. 6. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e arredores. 7. E ali pregavam o evangelho. Eles eram homens corajosos. Deus havia colocado a coragem no coração de Paulo e de Barnabé. Amém? Glória a Deus. O risco de serem apedrejados era grande, mas o desejo de levar a mensagem era maior. O desejo de cumprir o ID do Senhor era maior. Aleluia. Amém? Então, com certeza, vinha assim um medo. Eu creio que eles sentiam um pouco de medo, mas o amor pela obra era tão grande
que isso não os impedia de continuar. E eles mudavam a estratégia, iam de uma cidade para outra, mas não parava, a obra não parava, o desejo de levar a mensagem não parava. Aleluia, glória a Deus. Isso faz com que nós também tenhamos ânimo. Amém? Quando nós lemos isso, desperta em nós um desejo. Aleluias, eu creio. O Espírito Santo de Deus faz isso com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 8. Encontrava-se assentado em Listra certo homem aleijado dos pés, coxo desde o nascimento, o qual nunca tinha andado. Amém? Olha o que Deus coloca no caminho deles. Não foi uma pessoa que torceu o pé, não foi uma pessoa que tomou um choque elétrico e ficou aleijado, mas foi uma pessoa que nasceu assim. Nasceu, como quando criança, ele já tinha problema. Quando chegou a idade de andar, não andava. Cresceu assim, passou a sua infância, a juventude, a mocidade, dessa forma. Ficou adulto, aleijado. Todos conheciam a história daquele homem. E aí ele se depara com quem? Com Paulo. Homem cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus. Por que que ele era cheio? Porque era um homem de oração, porque era um homem que jejuava, porque era um homem que vigiava, porque era um homem que amava a palavra de Deus. Aleluias. Qualidades que qualquer um de nós podemos ter. Amém? É só nós decidirmos ser assim. Aleluias. E aí ele se depara com Paulo. Glória a Deus. Aleluias. Versículo 9. Este ouvia falar Paulo, que olhando para ele e vendo que tinha fé para ser curado, 10, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andava. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, imagina a situação, você sai ali na calçada, você conhece um homem que está aleijado desde a sua infância, desde quando era criança. Você é morador do SECAP desde quando esse homem era criança, e você sabe que ele é aleijado. E aí de repente recebe uma palavra, porque nós lemos aqui, ele tinha fé. Paulo percebeu que ele tinha fé. Aleluias. Só recebe bênção quem tem fé. A porta só se abre para quem tem fé. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Só é curado quem tem fé. Glória a Deus. Aleluias. Mas sempre Deus vai preparar alguém para lançar uma palavra sobre a vida daquela pessoa que quer receber algo e tem fé para receber. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquele homem, primeiro ele saltou, para depois andar. Ele deu um pulo. Glória a Deus. Ele já estava com o seu coração quente, pegando fogo de fé. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E aí Paulo vai e lança palavras sobre a vida dele, para ele ser curado, para ele ser liberto daquela situação vergonhosa, daquela angústia que ele sentia de ver as pessoas caminharem e ele não poder caminhar. Paulo se compadeceu da vida daquele homem. Paulo teve misericórdia dele e falou: preciso fazer algo. Todos nós, aleluias, podemos ser usados por Deus. Deus não fez ninguém melhor do que ninguém. Nós nos tornamos pessoas que podem ser usadas por Deus quando nós queremos ser usados por Deus.
Aleluias! Quando nós não nos acomodamos e ficamos na nossa zona de conforto, falando assim, eu estou bem aqui onde eu estou, o que eu estou fazendo já é ótimo. Deus quer mais de nós. Aleluias! Deus quer mais dos jovens. Deus quer mais das irmãs. Deus quer mais dos irmãos. Deus quer usar cada um de nós. Aleluias! Glória a Deus. Amém? Deus quer que nós tenhamos o desejo de ver as almas serem salvas. Não é só para ver a igreja ficar cheia. Olha que bonita, a igreja está cheia. Não, é para nós olharmos, ver a igreja cheia e nós temos o prazer de cumprimentar aquela pessoa que estava um dia bêbado, caído na calçada. Um dia injetando droga na veia. Um dia morando na rua, e hoje, aleluias, na presença de Deus. Glória a Deus, o nosso Deus, Ele transforma vidas. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus querido, aleluia. 11, vendo as multidões, o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo na sua língua licaônica: fizeram-se os deuses com letra minúscula, semelhantes aos homens, e desceram até nós. Já confundiram as coisas, já entenderam errado. Paulo pregou, Paulo estava pregando, Barnabé estava pregando, estavam evangelizando, fazendo a obra de Deus. E operaram ali um milagre, porque Deus permitiu, sendo usados por Deus, não foi por força deles, bem falado pelo diácono Eduardo. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos, nós só podemos fazer se Deus permitir, se nós dermos oportunidade para que o Espírito Santo de Deus nos use, aí sim nós poderemos fazer algo. E foi isso que realmente, verdadeiramente estava acontecendo. Mas aqueles homens entenderam errado, estavam confundindo agora Paulo e Barnabé com Deus, estavam classificando eles como deuses. Aleluia, Jesus. 12, chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo à porta touros e grinaldas, queria com a multidão oferecer-lhes sacrifício. Esses homens, essa sociedade aqui, eles adoravam. Não era o nosso Deus, não era o Deus criador dos céus e da terra. Eles adoravam deuses estranhos, que eles classificavam como deuses. Quando Paulo e Barnabé chegam na cidade, eles entenderam que a estátua que nós sempre adoramos, agora se manifestou em carne. Veio nos visitar. Vocês acham que Paulo e Barnabé gostou da situação? Falou, olha, agora eu estou bem. Agora nós vamos ficar nessa cidade aqui, ficar como Deus. Agora nós vamos ser ovacionados aqui. Nós vamos ser adorados aqui. Tá bom para nós. Não. Eles não quiseram isso para a vida deles, não. Aleluia, Jesus. O versículo 13 fala assim: o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo à porta touros e grinaldas, queria com a multidão oferecer-lhe sacrifício. Ao 14, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis
dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, para facilitar o entendimento deles. Paulo e Barnabé usam aqui as coisas naturais, o mar, a terra, a floresta, para que eles possam entender o Deus que eu estou pregando, o Deus que nós estamos pregando, Ele que criou tudo isso aqui. Aleluia! Entendam que não fomos nós, Paulo e Barnabé, nós somos homens como vocês são, estamos sujeitos às mesmas paixões que vocês. Aleluia! Glória a Deus. 16, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. 17, contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Ele mostrou misericórdia, dando-vos chuvas do céu. Olha ele de novo usando aqui a natureza para exemplificar, aleluia, para que eles possam entender, glória a Deus. E colheita em sua própria estação, enchendo de mantimento e de alegria os vossos celeiros. O que Paulo e Barnabé estavam falando? Não é Júpiter que dá o alimento para vocês comerem, não é Júpiter que faz chover para que a plantação cresça, não é. Entendam, aleluia. 18, dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhes oferecessem sacrifícios. Deu trabalho. Eles queriam adorar de qualquer forma, Paulo e Barnabé. Eles queriam não só adorar, mas sacrificar a eles. Queriam que eles recebessem o sacrifício deles. Misericórdia. Mas Paulo e Barnabé conseguiram, com muito sacrifício ali, impedir, aleluia, como nós lemos aqui no 18. 19, chegaram, porém, uns judeus da Antioquia, ó, o inimigo se levantando, aleluia, Jesus, e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Meus irmãos, é o mesmo povo que viu o coxo ser curado, é o mesmo povo que glorificou, que ficou pasmo, é o mesmo povo que ficou estagnado quando viram aquele homem ser curado, e que queriam adorar Paulo e Barnabé. Agora o que eles fazem? Foram apedrejar. Por quê? Porque foram convencidos por outras pessoas, por pessoas incrédulas. O mundo tenta nos convencer de que nós estamos errados, que nós somos careta, que nós somos quadrados, que não tem necessidade de estar na igreja vários dias da semana, que é muito ficar 2 horas sentado para ouvir uma pregação. Mas quantas horas a pessoa fica assistindo um jogo de futebol no estádio e pagando caro e correndo risco? Quantas horas? Não estou dizendo que é errado, estou dizendo que 2 horas dentro da casa de Deus, ouvindo algo que nos edifica, que nos alimenta, que nos transforma, aleluia. Meu Deus, que maravilha. É impagável, não tem preço. Aleluia, Jesus. Meu Deus. 20. Os discípulos, porém, se ajuntaram em volta de Paulo. Ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Irmãos,
alguém olhou atravessado para mim na igreja. Nunca mais eu entro numa igreja. Eu conheço uma pessoa aqui em Taubaté que me ajuda, afastado dos caminhos do Senhor, que era músico, tocava. Aí falou que porque um dia o amiguinho jovem, na época ele era jovem, emprestou um instrumento para ele. E o pai gritou lá da porta: cuidado, que ele quebrou o dele, vai quebrar o seu. Nunca mais ele quis entrar numa igreja. Como que a pessoa pode ser um homem de Deus e não vigiar nas palavras que fala? Não se preocupar em entristecer um jovem. Nós temos que vigiar no que nós falamos. Nós temos que amar. Aleluias. O que é um instrumento? Compra outro. Se quebrar, arruma, tem oficina. Será que o rapaz quebrou o dele de propósito? Temos que ter cuidado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 21. Tendo pregado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. 22. Renovando os ânimos dos discípulos, incentivando-os a permanecerem firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Não é fácil não entrar no reino de Deus. É com luta. É com muito sacrifício. Glória a Deus. Mas a recompensa virá no final. Aleluia. E será maravilhoso. 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito presbíteros em cada igreja, com oração e jejuns, e encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. 24. Passando depois por Pisídia, chegaram a Panfilha. Glória a Deus. Paulo e Barnabé faziam a obra e levantavam novos obreiros. Levantavam novos presbíteros, diáconos, evangelistas, pastores, missionários, missionárias. Amém? Diaconisas. Glória a Deus. Pessoas novas para continuarem a obra, para expandir. Só eles, só a equipe a qual eles faziam parte não era suficiente. Amém? Precisava de mais. Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui hoje. Aleluia. Cada um de nós temos o compromisso de levar a palavra, de fazer parte do corpo. Não é levar a palavra individualmente, sozinho, sem auxílio, sem cobertura espiritual, porque não dá certo. Nós temos que ter cobertura espiritual. Aleluia. 25. Tendo pregado a palavra em Perge, desceram a Atália. Aleluias. Glória a Deus. 26. E ali navegaram para Antioquia, onde tinham sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de cumprir. Glória a Deus, eles não paravam. Era a pé, era de navio, de canoa, de sei lá como que eles iam. Cavalo, né? Camelo, dava um jeito. O que eles não faziam era parar. Glória a Deus, aleluias. E nós lemos aqui que eles sempre estavam incentivando os outros para continuarem, para não desistirem, não desanimarem. Aleluia. Glória a Deus. Voltando aqui no 22. Renovando os ânimos dos discípulos, incentivando-os a permanecerem firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar buscando sempre renovação. Glória a Deus. Ser renovado na presença de Deus. Aleluia. 27. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles. Deus fizera. Aleluia. Amém? Eles não chegaram lá
Fizeram uma grande reunião, com muito salgadinho. Aleluia. Reunião com comida é bom, né? Aleluia. Olha, nós fizemos. Olha, nós curamos. Olha, nós operamos. Não. Nós fizemos porque Deus nos usou. Sempre Deus quem fez. Deus quem usou. E é Deus quem usa. É Deus quem quer nos usar. Aleluias. Amém? É Deus que quer nos renovar, nos restaurar, para que nós estejamos levando a palavra. Glória a Deus. Porque a obra não pode parar. E não vai parar. Se nós não fizermos, Deus levanta outro. Glória a Deus. 28. E permaneceram ali por muito tempo com os discípulos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não, eu não terminei o 27, né? Eu vou ler o 27 de novo. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizeram por eles e como abrira a porta da fé aos gentios. Amém? Glória a Deus. Quando a obra é feita, quando a palavra é pregada com amor, com determinação, aqueles que não creem passam a crer, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus, ela liberta. Então as pessoas que estão amarrados, algemados pelo inimigo, acorrentados pelo mundo espiritual, pelas trevas exteriores, essas pessoas serão libertas. Quem aqui não conhece alguém que foi liberto um dia, né? Nós fomos libertos. Quem tinha vício foi liberto do vício, quem não tinha vício foi liberto de alguma forma errada que andava. E só o fato de um dia eu não me encontrava nos caminhos do Senhor significa que eu não estava liberto. E Deus operou na minha vida, e Deus operou na vida de cada um de nós, né? Quantos aqui eram idólatras, como a diaconisa Terezinha, a irmã Irene e muitos outros? Quantos eram idólatras? Eu era também, né? E Deus operou milagres. Deus abriu os olhos, tirou as escamas dos olhos, amém? Para que nós pudéssemos entender que o Deus que nós temos que servir é o Deus verdadeiro, é o Deus que criou os céus e a terra, e é um Deus que não divide a sua glória com nenhum outro, porque só Ele é Deus, aleluia, só Ele é Deus, aleluia, amém? Mas Ele nos dá o privilégio, oh maravilha, de sermos chamados filhos de Deus. Nós, pecadores, nós, falhos, nós, pessoas, seres humanos que erram, nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, aleluia, amém? Glória a Deus. Agora eu termino. 28. E permaneceram ali por muito tempo. Glória a Deus. Quanto tempo você pretende permanecer na presença de Deus? 1 ano? Mas se Jesus vier daqui a 2 anos? 6 anos? Mas se Ele vier daqui a 7 anos? Ah, eu vou ficar só 6 anos, eu vou me afastar. Aí quando você se afasta, Jesus volta. O risco, quem escolhe somos nós, correr o risco de ficar ou não. Eu não quero correr esse risco, né? Eu não quero ficar em cima do muro. Aleluia, Jesus. Eu quero estar firme com Jesus, para quando Ele voltar, Ele achar em mim um resquício de um cristão que pode entrar no céu. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Porque perfeito só Jesus é. Mas nós temos que buscar a santificação, para quando Ele vier, nós estarmos santificados. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Depois da vírgula aqui. E permaneceram ali por muito tempo com os discípulos.
com os crentes, aleluia, com a igreja, aleluia, amém? Ensinando, meditando na palavra, consagrando, aleluias, jejuando vários dias, não digo dias consecutivos, também, mas sempre se aperfeiçoando na vida espiritual, para que possa o quê? Ser usado por Deus, para que possa estar disponível para a obra de Deus, porque Deus, Ele quer usar quem está disponível e que se encontra na condição de ser usado. Porque um cristão que hoje vem na igreja e amanhã ele está lá fora, achando que pode fazer algo de errado porque ninguém vê, pode sim, ninguém de nós vê, mas o Deus Todo-Poderoso vê todas as coisas, aleluia, amém? E aí Deus vai falar, eu quero usar, mas infelizmente saiu da trilha, né? Está fora do caminho, nesse momento eu não posso usar, então eu vou usar o outro, aí Deus vai e usa o outro, mas todos nós, eu creio, todos nós que estamos aqui nessa noite, queremos ser usados por Deus e podemos ser usados por Deus, amém? Glória a Deus. Dessa vez eu usei a metade do rascunho, tá bom? Já estou melhorando, amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé, por gentileza. Vamos fazer uma oração, amém? Glória a Deus. Como é maravilhosa essa campanha aqui, esse propósito maravilhoso aqui do livro de Atos, amém? Quando o pastor falou que Deus colocou no coração dele esse propósito, eu falei, meu Deus, eu nunca vi nada parecido. Eu assustei. Ter que toda vez que for pregar, tem que pregar o capítulo inteiro. Mas é tão gostoso, amém? Como vários pregadores aí já acostumados com a obra diz, né? Aquele frio na barriga é inevitável, e é mesmo. Antes, no momento, e pode acreditar, depois. É inevitável, mas é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, querido e amado Pai, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por essa oportunidade, Pai, por esse privilégio que me foi concedido nessa noite, Pai. Eu creio, meu Deus querido, que assim como o Senhor falou comigo, Pai, na minha casa, aqui sentado e aqui ministrando, meu Deus querido, eu creio, Pai, o Senhor falou com todos aqui. O Senhor falou, Pai querido, de forma sobrenatural. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero, meu Deus querido, profetizar, meu Pai, como ministro da Tua palavra, na vida de cada um que aqui está, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma bênção espiritual, meu Deus querido, um despertar espiritual, meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, um renovo sobrenatural, sobre a vida, a casa e a família de cada um, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, amém. Glória a Deus.